E lembrando aqui, né, a gente falando de análise de risco, essa análise de risco, o trabalhador vai ter acesso a essa análise de risco, essa permissão, né? E aqui, vamos supor, se fez uma análise de risco seguindo todos os procedimentos e os parâmetros técnicos adequados, ele também vai ter a certeza da segurança dele, ele também não vai ter dúvida, porque muitas vezes o trabalhador aqui tem dúvida se ele tem ou não algum risco. E aonde vem escrito isso? Né? Então, aí entra novamente o que nós estávamos falando da questão do paradigma, da falta do conhecimento e da generalização, da exposição ao risco. Por si só, toda vez que você trabalha com instalações elétricas, você tem riscos intrínsecos, isso é notório, e as pessoas têm medo, claro disso. Mas o maior problema que nós enxergamos é o seguinte: eu tenho que ter uma análise de risco em gênero estruturada, primeiro por um grupo de profissionais, sejam eles da área de segurança do trabalho, com profissionais da área elétrica, enfim, profissionais que consigam fazer uma análise de risco macro. Conhecendo, o pessoal precisa entender que o cenário elétrico de uma empresa é conhecido. As variáveis podem mudar em função das características técnicas da instalação elétrica, mas o cenário é conhecido, físico. Então, uma vez que eu tenho uma análise de risco macro, eu tenho que estruturar um documento de análise de risco de intervenção que seja adequada e entendida pelo trabalhador, em primeiro lugar. Então eu tenho que ter informações mínimas necessárias que o trabalhador entenda e compreenda. Mas para que ele entenda e compreenda, isso está intrinsecamente ligado a que ele tenha uma capacitação adequada. Então assim, não adianta eu ter documentos maravilhosos, que quando eu entro numa empresa, eu pego um treinamento de NR10, por exemplo. Normalmente, até perdoem-me pelo adjetivo, predominam treinamentos medíocres, onde o trabalhador não viu ou viu em gênero algumas condições que são intrínsecas à atividade dele. Então, se ele não entender e não conhecer conceitos mínimos, básicos, que estes deverão estar inseridos dentro de um documento de liberação de análise de risco, isso é vulnerável. Eu tenho que fechar o ciclo. Eu tenho que ter uma análise macro, eu tenho que ter um procedimento adequado, eu tenho que ter um documento de intervenção que me permita verificar, enxergar todos aqueles quesitos, e o trabalhador ele tem que ser capacitado adequadamente para que possa interpretar aquilo e aplicar. Hoje, a maioria das empresas subestimam seus profissionais da área elétrica. Eles dão treinamentos básicos que... Legislação, pura e simplesmente. As pessoas hoje nós temos altas tecnologias, nós temos equipamentos de ponta. Eu entro em instalações elétricas hoje, que eu pego painéis, por exemplo, do tipo TTA, totalmente testados, a gente fala modelo 4B. Não existe risco de choque elétrico para o trabalhador nesse painel, salvo se ele violar alguma coisa. Eu entro em empresas que eu tenho painéis à prova de água. E o trabalhador está com uma roupa de astronauta porque, não, lá é alta tensão, mas o painel é a prova de ar. A engenharia transforma aquele painel, aquela instalação elétrica segura. Estou dando exemplos. A generalização é algo assim... Ou seja, a tecnologia, ela existe. O que está faltando é o conhecimento. Então, por isso que é importante, quando essas empresas, na contratação, saberem exatamente quem estão contratando para poder... levar esse nível, né, de treinamento dentro das organizações. Então, Rogério, aí assim, nós vamos entrar num segmento que é interessante, né? Não só treinamento, mas vamos lá. Quem contrata é suprimentos, que não está errado. É o suprimento. Eu falo o seguinte, todas as empresas eles têm que buscar aquilo, um custo-benefício que mais lhe adeque. Então tem que buscar algo que seja mais em conta, vamos dizer assim. Só que eu tenho que ter minimamente uma especificação técnica. Quando nós colocamos na norma que um curso de reciclagem tem que ser voltado para a realidade laboral, por exemplo, eu tenho que buscar um curso independente da metodologia que seja adotada. A discussão, vai ser um curso EAD ou não, gente, a solução hoje é um curso EAD, isso é inquestionável. Então vamos falar do curso, por exemplo, estamos dando um exemplo aqui em gênero. Eu posso ter um curso EAD, chamemos assim, voltado para a realidade da empresa, porque ele é um curso de reciclagem. Sim. Então, assim, eu posso ter cursos presenciais. A ideia é a seguinte, e isso eu falei de cursos, isso vale para análise de risco, isso vale para laudos, isso vale para, enfim, para tudo que tem ali dentro. Agora, se eu não tenho uma especificação bem feita, eu opto simplesmente por aquilo que é o preço. E eu repito, o preço é intrínseco, mas como as empresas, como as profissionais não têm conhecimento técnico suficiente, não existem especificações técnicas adequadas.
Elas são vulneráveis. Exatamente. Principalmente quando nós falamos de arco elétrico. É impressionante. Nós entramos nas empresas, um exemplo de análise de risco. Acho que isso é bacana. O Ministério, ex-Ministério do Trabalho, né, vamos dizer assim o nome, eles exigem uma análise de risco para a especificação de um EPI. A NR10 define uma hierarquia de medidas de controle. Primeiro, trabalhar desenergizado. Isso não é utópico, mas hoje são exceções trabalhar desenergizado. Pois ela fala o seguinte, se não for possível, vamos fazer o emprego da tensão de segurança, que é extra baixa tensão. Não é utópico, mas isso se restringe a determinados cenários. Aí ela fala, tem que ter procedimentos, medidas de engenharia e etc. E depois, por fim, o uso de um EPI. Então, hoje, análise de risco, onde é o maior problema hoje? Usar um EPI para trabalhos com eletricidade é condição intrínseca, não tem como separar o trabalhador isso com eletricidade. Seja para choque elétrico ou arco elétrico. Só que, quando eu opto para que essa seja a principal medida de controle, eu estou admitindo que depois disso é o trabalhador que vai sofrer as consequências. E como é que eu posso especificar um EPI se eu não tiver uma análise de risco adequada? Para choque elétrico é fácil, que é estático. Para arco elétrico é um problema. Então, hoje, predominam no Brasil estudos de energia incidente, de engenharia elétrica, descontextualizados da segurança do trabalho, onde se calcula através de software, joga na mão da empresa, a área de segurança vai especificar um EPI. Só para que vocês tenham uma ideia, 100% de todas as empresas do setor elétrico avaliadas em São Paulo foi considerado inadequado na época. 100%. 100%. Por quê? Não porque estavam fazendo errado, porque querem, por falta de conhecimento da análise de risco. A análise de risco é tudo dentro da NR10.